Olá, o Live Entrevista hoje conversa com Jackson Peixoto, ex-vereador e ex-candidato a prefeito na cidade de Cruz do Espírito Santo. Boa noite, tudo bem, Arlindo? Tudo bem, Jackson? Você, você me escuta bem? Escuto muito bem. Jackson, primeiro eu quero lhe agradecer demais por ter aceitado o convite para a gente conversar, conhecer um pouco de você, conhecer também suas ideias, seu trabalho, suas posições políticas. Quero lhe agradecer demais, mais uma vez. Nada que é isso, eu que agradeço aí o espaço que você tá cedendo. Eu acho que é sempre importante a gente estar nesse constante diálogo, nesse constante debate, principalmente nos últimos acontecimentos que tem tido em nossa sociedade, né? E a gente sabe que os meios de comunicação de massa são meios de comunicação que são focados, que têm lado, que representam um grande interesse, né, de lucratividade. Então, acho que é importante pessoas como vocês estar sempre trazendo essa comunicação mais popular, mais próxima ao povo. Jackson, primeiro nos conta um pouquinho sobre você. Eu quero conhecer um pouco. As pessoas que nos acompanham também querem conhecer um pouquinho sobre você. Quem é Jackson Peixoto? Olha, pense numa pergunta difícil, viu, professor? Que complexa, mas Em Minas resumindo, Gerais. resumindo, eu sou Jackson, tenho 30 anos, né? Moro em Cruz do Espírito Santo, né? Mas me movimento bastante entre as cidades circunvizinhas, né? Aqui em Santa Rita, Sapé, João Pessoa. Mas de fato, além de fazer política em Cruz do Espírito Santo, é aqui que minha família reside, é aqui que eu moro em Cruz do Espírito Santo. Moro no Campo Sementes e Mudas, né? Zona rural de Cruz do Espírito Santo, mas bem pertinho do centro da cidade, né? 4 quilômetros mais ou menos, então bem pertinho. Eu tenho uma formação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal da Paraíba, tenho especialização em Gestão Pública e estou aí na metade do curso de História agora. Então, enfim, trazendo para a parte mais pública, né, eu participei do movimento estudantil lá na Universidade Federal da Paraíba, né, passei pelo Centro Acadêmico de Ciências Contábeis, né, movimento estudantil, enfim, até que eu já tinha um gosto muito grande pelo debate político, o interesse pelas causas sociais. Então, em 2016, a gente decidiu, né, juntamente com um grupo, nós denominávamos, né, o grupo Um Novo Olhar na Política, e a gente lançou o nosso nome em 2016, uma candidatura simples, uma candidatura sem estrutura financeira, uma candidatura apoiado em grande parte pela juventude, por professores, enfim, né, sem apadrinhamentos políticos, e a gente também não subiu em palanque político em 2016. Então, a gente foi agraciado aí com um mandato que eu fiquei de 2017 a 2020, né, representando essas bandeiras, né, juventude, agricultura familiar e agroecologia, levando em consideração que Cruz do Espírito Santo, né, a nossa região toda aqui, né, do Vale do Paraíba, da Zona Mata Norte, é rica em terras agricultáveis, em água e tudo mais. Então, a gente defendia isso na Câmara, né, a gente defendia melhores condições de vida para o povo de Cruz do Espírito Santo, enfim. Então, em 2020, professor, a gente, eu não fui para a reeleição de vereador como de costume, né? O vereador
passar alguns mandatos, né? Ou tentar, pelo menos. Eu não fui para a reeleição de vereador, porque a gente acreditava que Cruz do Espírito Santo precisava de um projeto mais audacioso. Então, em 2020, eu fui candidato a prefeito, né? Mais uma vez, sem apadrinhamentos políticos e tudo mais. Então, fiquei na segunda colocação nas eleições, juntamente com o professor Rafael, que você já teve a oportunidade de conversar aqui outro dia, né? Eu assisti depois a entrevista, algumas partes da entrevista, e nós obtivemos cerca de 30% dos votos. Então, enfim, resumindo, é a nossa vida, né? É isso aqui. Ô, Jacques, terminado o mandato de vereador, você já disse que não foi para a reeleição, você disputou outro cargo. Você fazendo uma reflexão, colocando no papel assim, que legado o vereador Jackson deixou para a cidade de Cruz do Espírito Santo e para a população? Professor Arlindo, a gente conseguiu trazer requerimentos importantíssimos, né, naquela Câmara, que não saiu da minha cabeça, saiu de diálogo, saiu da coletividade, né? A gente conseguiu trazer para dentro da Câmara pessoas que nunca tinham tido voz em Cruz do Espírito Santo, né? Pessoas que nunca tinham tido oportunidade. Eu acho que a palavra é essa. Então a gente conseguiu levar para dentro da Câmara pautas que estavam adormecidas, que não era comum ter representante para essas pautas, né? Eu já citei a parte da agricultura, né? Mas posso citar também a parte da juventude, a parte dos mais periféricos, excluídos mesmo, né? A gente levou para a Câmara um público jovem, um público diverso, e então eu acho que isso foi um grande divisor de água. Mas eu acho que o grande legado que a gente consegue deixar com esse mandato é o acreditar. Até então, professor, todo mundo dizia aqui em Cruz do Espírito Santo que os vereadores eleitos eram cartas marcadas, eram aqueles vereadores que tinham estrutura financeira grande, que tinham padrinhos políticos, que vinham de famílias já detentores de mandato, e a gente provou uma eleição com pouquíssimo, para não dizer nada, recursos financeiros em 2016, uma eleição diferente, onde a gente de fato foi no porta a porta, onde de fato a gente foi para as praças, para as comunidades, para a feira, conversar com o povo e, graças a Deus e a uma população destemida e consciente, a gente ganhou as eleições. Isso fez com que, professor, em 2020, eu não fui para a reeleição de vereador, mas vários amigos, várias pessoas que têm um perfil parecido, disseram, eita, é possível. Se Jackson ganhou as eleições, então é possível também ganhar. Então, em 2020, a gente teve uma quantidade de jovens candidatos em Cruz do Espírito Santo muito grande. Então, eu acredito que a gente abriu aí portas, que a gente deixou o legado nesse sentido. E, para concluir respondendo a sua pergunta, eu fui o único vereador de Cruz do Espírito Santo de 2017 a 2020 que foi oposição o tempo todo. Entrei oposição na Câmara sem fazer parcerias com o poderio local e saí da mesma forma e, graças a Deus, sem nenhuma mancha, sem nenhum processo de corrupção ou algo do tipo, porque, infelizmente, na grande população, né, a conversa é que entrou na política já vai entrar em algum esquema que não presta. Graças a Deus, né, entrei no mandato e saí do mandato com o nome limpo. Durante seu mandato, foi no último mandato também do ex-prefeito Pedrito. Que análise você faz do segundo mandato do ex-prefeito Pedrito? Faça uma análise do segundo mandato dele. Professor, eu acredito que eu não tenho como fazer uma análise do segundo mandato. Eu tenho como fazer uma análise do ex-prefeito como executor, os 8 anos. Porque os 4 primeiros anos dele e os 4 últimos anos dele não teve grande diferença, não. Ele já começou
errando, ele já começou com salários atrasados, ele já começou com uma administração, com um ritmo bastante lento, mas um assistencialismo grande, e terminou da mesma forma, né? Ele não mostrou inovação, ele não mostrou capacidade de gerir um município, e essa fala não é uma fala minha, é uma fala, inclusive, do Ministério Público, né, da zona de Santa Rita, né, não é zona eleitoral não, da comarca de Santa Rita. A fala da excelentíssima promotora foi a mesma, que ele não tinha condições de ser gestor público. Então, assim, Cruz do Espírito Santo, infelizmente, passou esses 8 anos do gestor passado num marasmo de atraso. A gente não conseguiu evoluir, a gente não conseguiu desembaraçar obras, a gente não conseguiu ter ações, atividades, projeto inovador para a juventude, para as mulheres, nada, né? A gente viveu 8 anos de assistencialismo e de campanha. O que ele sabe fazer muito é campanha, né? Ele não faz política pública, ele faz campanha. Então ele passou 8 anos sempre visando e buscando voto para ser reeleito, para eleger sucessor, para deputado, enfim. Ele teve sucesso eleitoral, mas, como os processos demonstram, como o Tribunal de Contas, por 7 vezes seguida, reprovou as prestações de contas dele anual, mostra que foi uma gestão desastrosa, que a gente vai precisar ter gestões inovadoras por muito tempo para conseguir tampar o buraco que foi deixado. Vamos falar um pouquinho da sua candidatura a prefeito. Como foi a sua decisão e a junção de juntar 2 jovens, você e o professor Rafael? Como foi essa decisão e o que levou vocês? Foi exatamente essa tentativa, essa busca de mudança em Cruz do Espírito Santo e trazer algo mais jovem, com ideias mais novas, mais inovadoras para as cidades, para quebrar esse ciclo do antigo? Como eu disse, né? Pode fazer a pergunta que quiser, que a gente está aqui para conversar, viu, professor? Olhe bem, eu não entrei na política, professor, para fazer da política minha profissão. Eu não entrei na política para fazer da política meu ganha-pão a minha vida toda. Quando eu estava vereador, a minha renda, que pagava as minhas despesas, era o salário que o vereador recebia. Mas eu nunca tive intenção de chegar, ser vereador e passar a minha vida toda sendo vereador. Assim também como eu não quero ser candidato para o resto da minha vida. Eu entendo que isso são ciclos, eu entendo que isso são fases, né? Como eu disse, eu tenho uma formação acadêmica, estou buscando outras informações mais, porque eu sei que é ciclo. E eu não posso ser eterno, eu tenho que dar a vez e contribuir para o nascimento de novas lideranças em Cruz do Espírito Santo, né? A gente tem muitos jovens talentosos, muitos jovens inteligentes nas comunidades de Cruz do Espírito Santo, né? Então, o que acontece? Ganhamos as eleições de vereador. O professor Rafael, ele passou alguns anos fora de Cruz do Espírito Santo, né? Ele, acho que o senhor sabe, né? Se assim eu posso chamar. Ele foi franciscano, né? O professor Rafael estudava para ser padre e ele passou 7 anos fora de Cruz do Espírito Santo. E quando ele estava fora de Cruz do Espírito Santo, nós já éramos amigos, né? Eu conheço o Rafael há uns 15 anos, mais ou menos, e a gente sempre conversava: ei, um dia a gente pode aí disputar uma eleição e tudo mais. Então, o contexto político fez com que nós nos uníssemos em uma candidatura, né? Fui eleito vereador em 2016. O professor Rafael também foi candidato a vereador naquele pleito, não teve a vitória. Em 2018, o professor Rafael, mais uma vez ousado, foi candidato a deputado. E teve uma votação grande de deputado aqui. Teve uma votação surpreendente para os analistas políticos da cidade, que tem muito, em cada esquina tem um, né? Você bem sabe que nas cidades do interior tem. E o professor Rafael teve 1.400 votos em 2018. E unindo a força que o mandato tem, que nós estávamos, e unindo
essa força política que Rafael teve em 2018, a gente decidiu que não poderíamos ficar entre o ruim e o pior, porque era isso que tinha. Em 2016 a gente teve o Pedro versus o Márcio. A gente considerava que nenhum dos dois nos representavam. Como o Pedrito não pôde ser candidato, ele apoiou, né? Ele colocou uma sucessora. E o Márcio novamente. Então, conversando com o Rafael, conversando com o nosso coletivo, um novo olhar, conversando com os amigos de Rafael, dos assentamentos, do PT, enfim, com o povo de bem e consciente de Cruz do Espírito Santo, a gente disse, vamos lançar uma chapa. Nós sabíamos que era difícil, nós sabíamos que estávamos enfrentando um desafio enorme, mas nós fomos e saímos felizes da eleição. A gente considera que tivemos uma vitória, professor. A gente não saiu vitorioso na urna, não obtivemos o primeiro colocado, mas 2 jovens sem estrutura financeira, sem apadrinhamento político, obter 3.836 votos numa cidade onde a gente tem essa tradição canavieira, das usinas, do engenho, né, daquele voto de cabresto, né, que vem algo centenário. Então a gente acredita que a gente teve uma vitória e a gente deixou o nosso tijolinho na construção de uma política pura e verdadeira, né? A gente conseguimos superar o candidato que tinha sido o segundo colocado nas eleições de 2016. Em 2016 ele teve 5.121 votos. Em 2020 ele caiu para 2.387. E nós, que éramos tidos como os desacreditados por essas figuras políticas, nós obtivemos 1.200 votos a mais do que essa figura. Não fomos eleitos, mas a oposição foi vitoriosa. A oposição, né, somando os nossos votos com os votos do Marlisson, a gente superou a candidata do prefeito. Infelizmente, a oposição se dividiu, mas a oposição foi vitoriosa na eleição de 2020 em Cruz do Espírito Santo. No caso em Cruz do Espírito Santo, e é lógico que em outras cidades também isso é normal, infelizmente é imoral, na verdade. Qual foi o tamanho do papel da máquina, da força da máquina na vitória da atual prefeita? Você percebeu essa força da máquina operando na eleição? Foi determinante sem dúvida. Inclusive, professor, nós temos uma AIME, né, sobre a eleição de 2020, não sei se o senhor tem conhecimento. Nós abrimos um processo para cassação dos diplomas da prefeita e da sua então vice, por entender que foi uma eleição que houve fraude, uma eleição que houve compra de votos, uma eleição que houve o poder econômico da máquina. Então, está sendo apreciado, né, na comarca aí da 3ª zona eleitoral de Santa Rita, né, já teve audiência, já foram ouvidos testemunhas, o celular até então de um vídeo que circulou nas redes sociais, na eleição de um vídeo onde, segundo as testemunhas, o então prefeito tenta comprar o voto de uma família ao lado da sua candidata, já foi para a polícia, para perícia da Polícia Civil, já foi para apreciação do Ministério Público, que apresentou a denúncia. Então, levando em consideração isso, sim, existiu sim uma grande influência da máquina pública aqui em Cruz do Espírito Santo. Certamente, se não tivesse tido essa interferência, o resultado da eleição tinha sido outro. Mas a gente naquele momento, professor, quando a gente lançou a nossa candidatura, nós já esperávamos isso, né? Infelizmente, não é um caso isolado, é um caso corriqueiro, né, aqui na nossa região. Mas nós temos fé que pouco a pouco vamos superando tudo isso e a gente acredita na lisura, na imparcialidade da justiça brasileira. Infelizmente, não é na celeridade que a gente gostaria que fosse, não é na rapidez que a gente gostaria que fosse, mas eu tenho certeza que assim como foi feita justiça
em casos nacionais, a gente acredita que vai ser feita justiça também, no nosso caso aqui em Cruz do Espírito Santo. Só quero lembrar as pessoas que essa live, como as demais, ela fica no Instagram e também ela fica lá no canal Cipuada Nordestina. E pedir para aquelas pessoas que ainda não são inscritas no canal, vão lá no canal, se inscrevam. Tem conteúdo, além das entrevistas, tem bastante conteúdo sobre o Nordeste, entrevistas sobre pessoas normais, sobre potencialidade do nosso Nordeste, tanto naturais como culturais. Então, quem não for inscrito, vão lá, se inscreva no canal. Não é porque é meu, não, mas eu recomendo que é bastante Nordeste. Show! Pedir também aos meus amigos, professor, estou vendo aí que tem vários amigos meus entrando, saindo na live. Pedir aí meus amigos que quem puder compartilhar aí o link dessa live, né, que vai ficar gravada para outras pessoas chegarem, né? Eu não fiz uma divulgação tão ampla, né, na correria, mas eu tenho certeza que os amigos aqui vão acompanhar. E de antemão, obrigado mais uma vez por estar cedendo esse espaço para a gente dialogar. Esse é o mais importante. Eu acho que esse meu projeto é exatamente isso, levar com que as pessoas leve para as pessoas o que realmente elas pensam, o que elas defendem, não importa o lado, não importa o partido, não importa a ideologia. Eu quero que as pessoas falem o que realmente elas pensem e que as pessoas façam seu próprio julgamento. Já ao término da eleição, você foi colocado no campo da oposição aí em Cruz do Espírito Santo. Eu não vejo, pelo menos nas suas redes sociais, você fazendo uma oposição efetiva à prefeita Aline Povão. Por quê? E se você faz, eu não vejo nas redes sociais. Então, se você faz, eu peço desculpas, mas eu não vejo isso. Por quê? Se você não faz. Professor Arlindo, infelizmente, a gente percebe que nas cidades menores, onde não se tem uma mídia efetiva, onde não se tem uma mídia de televisão, de rádio, e aqui em Cruz do Espírito Santo, a única rádio que nós temos no município, que é tida rádio comunitária, ela na verdade não abre espaço para quem é contrário aos seus mandantes. Por exemplo, eu nunca fui convidado para dar sequer uma entrevista na rádio comunitária, nem quando eu estava no mandato de vereador, nem tampouco pós-eleições de 2020. Então, o que acontece? Nas cidades pequenas acostumou, professor, que oposição tinha que ser aquela coisa raivosa, aquela coisa levada muitas das vezes para o lado pessoal, de vídeos na internet mostrando pequenos problemas, né? Um buraco, uma construção que tem que ser feita e outras coisas do tipo. Então, professor, analisando todo esse cenário, que eu gosto de aprender com os meus erros, mas eu acho que os erros dos outros ensinam ainda mais do que os nossos, eu decidi que iria fazer uma oposição um pouco mais qualificada, de debater e de discutir os problemas estruturantes de Cruz do Espírito Santo. É problema de Cruz do Espírito Santo a falta de encanamento, a falta da estrada esburacada. É problema de Cruz do Espírito Santo não ter o atendimento global na saúde, de não ter um incentivo à cultura efetiva, de não ter o incentivo para práticas esportivas além do futebol. Tudo isso é problema. Mas eu decidi, professor, que a gente ia debater os problemas maiores, como a mudança da matriz econômica de Cruz do Espírito Santo. Cruz do Espírito Santo está enfrentando um problema grande na área da segurança pública, que a gente percebe que um dos problemas é porque os jovens não têm emprego, é porque os jovens não têm renda. Aqui a gente não tem oferta de empregabilidade para quem quer trabalhar. Aqui nós temos usina, engenho que é bem pequena a quantidade de vagas e muitas pessoas brigando para estar na prefeitura. Aqui nós não temos indústria. Mas aqui a gente tem um grande potencial da agricultura familiar. Aqui a gente tem muita terra. Aqui a gente tem muitos terrenos. Então a gente tem
uma potencialidade muito grande, até porque a gente está pertinho de João Pessoa, a gente tem a PB004, né, que nos liga a Sapé, Santa Rita, João Pessoa, mas nós temos também a BR-230. Quem está aqui assistindo a live que é de Santa Rita, aquele condomínio ali, bem famoso, Granville, né, que todo mundo que passa pela BR sentido Campina Grande observa, aonde está aquele condomínio ali, aquilo tudo ali é Cruz do Espírito Santo. Ou seja, a gente é cortado pela BR mais movimentada do estado. Então a gente tem essa potencialidade. Então, professor, eu decidi que não ia estar discutindo miudeza. Eu decidi que eu não ia estar efetivamente todos os dias olhando pequenos problemas, até porque eu não tinha uma mídia favorável para mim. A nossa mídia é a mídia alternativa das minhas redes sociais e das redes sociais de pessoas entendedoras como o senhor. Então, pode ter certeza, professor, que no momento correto, na minha concepção, né, até porque o correto ou não, isso é de opinião, né, no momento correto a gente vai trazer mais uma vez o debate para que a população faça a reflexão e que a população, de fato, faça a melhor leitura do momento. Porque, por exemplo, como é que eu vou deixar a população de Cruz do Espírito Santo sem informações para votar em um candidato a deputado que teve a oportunidade de gerir um orçamento em torno de 3 milhões de reais mensais por 8 anos e não fez uma obra estruturante em Cruz do Espírito Santo? E não trouxe um projeto para mudar a vida do nosso povo. Nós vamos fazer esse debate, professor. Mas eu acredito e eu decidi que eu não queria esse desgaste para a minha vida de estar diariamente martelando coisas que é importante tampar o buraco? Mas eu acho que o meu papel na política é discutir algo mais amplo. Que o meu papel na política é discutir de fato a base para que Cruz do Espírito Santo chegue ao patamar que eu acredito que ela tem condições de ter. Não sei se eu consegui responder a pergunta que o senhor fez, mas é mais ou menos isso. Eu decidi que não ia fazer uma oposição de picuinhas. Eu decidi que ia fazer uma oposição maior. Até porque eu só fiquei na política, eu só fui eleito por causa de uma coisa chamada política de base. E a política de base não se faz discutindo em redes sociais, não. A política de base faz na comunidade, faz conversando com o povo, faz participando da vida efetiva e social do povo em cada localidade. Até porque Dona Maria, que está lá em Covoadas, não tem Instagram, não. Eu mandar um abraço para o vereador Naes Graciano, que está nos acompanhando. Um abraço, vereador. Valeu. Eu quero deixar também aqui os abraços, né? Aproveitar o momento para o meu amigo ex-vereador Vavá, né? Vavá, que é diretor do Sindicato dos Vigilantes da Paraíba, está aqui nos acompanhando. Meu amigo Marcílio do Sítio Jacques, Dona Solange de Maçangana 3, Rosen Vasco do Conjunto Francisco com Júlia Paiva, meu amigo Netinho de Vazenova, ex-prefeito de Santa Rita, está aqui, Adriano do Dr. João Úrsulo, Neidinha, Dona Rosa do Sítio Jacques, enfim, todos que passaram estão aqui nesse momento, né? Agradeço aí ao vereador Naedes, que eu não conheço pessoalmente, mas eu acho que a gente vai ter a oportunidade. Forte abraço para todos. Jacques, que análise você faz da administração de Aline Povão? Aline Povão, é povão mesmo? É a pergunta que mais me fazem quando eu chego em outros municípios, né? Eu tive há cerca de um mês na Rádio de Capim, fui entrevistado pelo professor Josa e Silvano Comunicações, acho que o senhor conhece, e me fizeram essa pergunta também. Olha, vou responder parecido com o que eu respondi lá em Capim. Eu acredito que povão é quem está nas comunidades, é quem está lutando pelo seu sustento diariamente, nesse momento nesse momento que a gente está conseguindo lentamente superar essa pandemia, mas só quem sabe o que foi essa pandemia é quem está na base, é quem estava sofrendo com desemprego, né, sem ter papai e mamãe para sustentar. Então eu acredito que quem é povão é isso daí. Então assim,
A atual prefeita, ela teve um problema muito grande para chegar nas comunidades, porque ela sempre se disse ser de Cruz do Espírito Santo, morou em Cruz do Espírito Santo, mas ela nunca foi de visitar as comunidades, ela nunca foi de botar o pé no chão e fazer realmente essa política que a gente está acostumado a fazer, né? A minha avaliação a respeito da gestão dela, eu não posso ser hipócrita, professor, de dizer que a administração dela está na mesma medida do ex-prefeito. A administração do ex-prefeito, do seu antecessor e padrinho político, né, até então, foi tão ruim, foi tão desastrosa, que qualquer coisa que viesse um pouquinho melhor já superaria a administração, os 8 anos que Cruz do Espírito Santo deixou de crescer com o mandato do ex-prefeito, né? Como eu disse para o senhor, vários funcionários saíram de 2020 com três salários atrasados e o ex-gestor pouco se importou. Funcionários comissionados e contratados. Na gestão da então prefeita, ela tem pagado, né, dentro do mês trabalhado, e isso é algo obrigatório, é algo similar, básico, mas que Cruz do Espírito Santo passou 8 anos sem ter. 8 anos sem ter. Eu queria deixar um abraço, professor Arlindo, para o nosso advogado Inácio Queiroz, né, que entrou aí na live, advogado competentíssimo, que eu indico demais, né, bastante atencioso. Abraço, doutor Inácio, e tamo junto. Posso dar continuidade? Então, para responder por completo a pergunta que o senhor fez, até então, a atual prefeita ainda não mostrou nenhum projeto para a juventude. Até então, a atual prefeita colocou um projeto para criar uma secretaria de mulher, que era algo que estava no nosso plano de governo. Até porque o plano de governo da prefeita foi um Ctrl-C, Ctrl-V. E o nosso plano de governo, apresentado em 2020, nós passamos vários dias conversando com o povo, indo de comunidade em comunidade, fazendo plenárias, ouvindo o povo para fazer um plano de governo concreto e que desse base, de fato, para o desenvolvimento do Espírito Santo. E não era um plano de governo fantasioso, que a gente inventava propostas mirabolantes para ganhar voto, não. Eram propostas que levavam em consideração a situação financeira do nosso município, o FPM de Cruz do Espírito Santo, e que pegava os detalhes. Então, nós estávamos propondo no nosso plano de governo criar a Secretaria da Mulher, criar a Secretaria da Diversidade, da Juventude, e a atual prefeita inaugurou agora há pouco a Secretaria da Mulher. Mas ela foi buscar a secretária em João Pessoa, que é a viúva do então prefeito Rafaelito. Na minha opinião, essa secretária não conhece Cruz do Espírito Santo. Primeiro que ela não é de Cruz do Espírito Santo, nunca morou em Cruz do Espírito Santo e não tem nenhuma logística com as mulheres de fato, com as mulheres trabalhadoras, com as donas de casa de Cruz do Espírito Santo. Ela é dona de um engenho, né? Ela é dona de um engenho, né? E nunca fez nada, né, para o nosso município, além de ser primeira-dama. Então, é um grande erro. A gente precisa, professor, discutir grande, porque Cruz do Espírito Santo tem condições de ser grande. A gente precisa, quando eu digo grande, não é grandes obras de concreto, não. Eu digo projetos inovadores que mudem a cara do nosso município e que dê oportunidade ao nosso povo, porque o nosso povo sabe fazer cultura, o nosso povo é bom de esporte, o nosso povo é alegre, o nosso povo é acolhedor, e a gente tem potencial na agricultura, como eu já citei, mas nós temos potencial no turismo, que não é explorado, nós temos potencial na cultura, que também não é explorado, e até então não foi feito nada. Então, na minha concepção, é uma gestão mecânica que supera um pouco o antecessor, mas não é uma gestão da forma que nós gostaríamos. Até porque eu acho que o ex-gestor não deixa a atual prefeita acelerar, porque eu acho que criaria um ciúme dentro do próprio grupo, né? Criaria um ciúme, como há rumores que já existe algumas divergências, né? A atual prefeita não conseguiu emplacar, como é que eu posso dizer, funcionários
que não fosse aliados ao prefeito anterior, né? Inclusive, o prefeito anterior, que o senhor já perguntou, já citou, ele foi até poucos dias secretário, se afastou por conta que ele vislumbra uma candidatura, então tem que se afastar, né? 6 meses antes, mas ele era secretário, a sua esposa é secretária e a sua mãe é secretária. Então, ou seja, é uma gestão de continuidade, né? Se a atual prefeita quiser quebrar isso, ela vai ter que ter um rompimento político com seu antecessor. Até então não teve esse rompimento político, só rumores. E a Câmara Municipal? Que análise você faz da atual legislatura? Professor, a Câmara Municipal de Cruz do Espírito Santo permanece com figuras já carimbadas. Existiu algumas renovações, mas como? Pai que botou o filho, né? Ou existiu várias reeleições, mas não teve uma grande mudança, né? Não teve uma grande mudança na legislatura de 2021, que vai até se estender até 2024 em Cruz do Espírito Santo, né? Eu gostaria de ver a Câmara de Cruz do Espírito Santo com sessões itinerantes, né, nos bairros da cidade, nas comunidades, nos assentamentos, porque o povo, né, da zona rural principalmente não tem condições de se deslocar até o centro da cidade para uma sessão de manhã. Essa é uma crítica que eu fazia quando eu estava lá e que eu continuo fazendo, né? Queria muito que tivesse as sessões itinerantes para o povo participar e ver como é que é uma sessão, como é que são os trâmites do Poder Legislativo Municipal. Jacques, eu digo que o Brasil ele é uma esquizofrenia ideológica. Temos um partido progressista que não é progressista. Temos um partido liberal que não é liberal. Temos um partido comunista que não é comunista. Você foi contaminado por essa esquizofrenia, visto que você foi candidato por um partido de esquerda e hoje apoia uma candidata de um partido que se diz conservador? Olhe, essa figura eu acho que eu concordo com sua palavra aí, viu? Que eu não tinha escutado ainda, esquizofrenia. Eu estava discutindo essa semana com um amigo meu, que é coordenador do Levante Popular da Juventude, né, que é o Arthur, né, inclusive deixar um abraço para o Arthur, e a gente estava conversando dentro dessa linha, né? Eu não me considero jamais de direita, até porque a minha base social e a minha base política não foi de legado, não foi de oligarquia, não foi de monopólio. Eu entrei na política quebrando amarras, né? Eu fui candidato a prefeito pelo PDT, que é um partido que eu gosto demais das ideias, que eu gosto da ideia de surgimento lá com Brizola, por exemplo. Então, é um partido que eu me identifico, que é um partido que é de centro-esquerda. Porque assim, o que acontece, professor? Eu sou totalmente contra o fascismo, que é o que está impregnado na política brasileira atualmente, que é esse presidente perdido, esse presidente que só trabalha em causa própria, mas que ele é antipolítica, né? Ele é um fascista, né? Diferente do PSDB, que já governou o Brasil, que é de direita, que é neoliberal, que traz essa política neoliberal. Então, assim, e vale a pena a gente discutir para os nossos jovens, para as pessoas que não discutem política, que essa história de esquerda, de direita e de centro é justamente levando em consideração a ideia econômica, né? A ideia econômica. Então eu me considero de centro-esquerda. Por que de centro-esquerda? Porque eu discordo totalmente das ideias neoliberais, mas eu acredito que a gente precisa de emprego, a gente precisa de indústria, a gente precisa de maquinários no campo para aumentar a produtividade, só que tudo isso com desenvolvimento sustentável, sem agredir a natureza, sem agredir o meio ambiente, com cláusulas trabalhistas, que inclusive foi uma aberração essa reforma trabalhista que nós tivemos, essa reforma previdenciária que nós tivemos. Então,
Os meus pontos de vista, para resumir, são dentro dessa área aí. Eu não escolhi a minha pré-candidata a deputada por partido, né? Eu não escolhi ela por partido, eu escolhi pela pessoa, eu escolhi pelo legado que a família dela tem na cidade de Mamanguape, que é a cidade de origem dela, e pela proximidade que eu tenho até então com a família do esposo dela, né? Falando que o professor perguntou, eu apoio a pré-candidatura da então pré-candidata a deputada estadual Daniele Rodrigues, que é de Mamanguape e é casada com Tiago Paiva, né? Tiago Paiva, que é espírito santense, que a família Paiva é de Cruz do Espírito Santo, filho de seu Raminho, irmão de Maguinho. Então, eu conversei com a família Paiva, conheci a história de Daniele e dos seus pais, que é seu Quequinha e Dona Eunice, que é a atual prefeita, e decidi caminhar juntos com ela, porque eu entendo que política é feita de diálogo e é feita de alianças. Ninguém chega ao poder sozinho, com suas próprias ideias. Precisa-se de aliança, né? Tá aí o exemplo do presidente Lula, né? Fez várias alianças e está fazendo, até então com o Geraldo Alckmin, que foi o seu principal opositor em outros momentos. Então, eu acredito que essa sua palavra de esquizofrenia ideológica está correta. No interior, a gente não se filia no partido por ideologia, a gente se filia num partido que melhor nos acolhe. E o povo não vota também por partido, não, professor. Aqui, o povo aqui vota pela pessoa, pelo projeto que a pessoa representa. Mas eu, pessoalmente, tenho uma inclinação com as ideias progressistas. Esse seu apoio refletirá num contra-apoio para prefeito nas próximas eleições? Como é? Você pode repetir para eu entender melhor? Esse seu apoio à pré-candidata de Daniela, é Daniela, não é isso? Daniela ou Daniela? Daniele Rodrigues. Esse apoio refletirá num contra-apoio à sua candidatura a prefeito futuramente? Olhe, a minha ideia de fazer alianças políticas em 2022 é, antes de mais nada, pensando em 2024. É pensando no futuro político do nosso grupo e pensando no futuro político de Cruz do Espírito Santo. A gente entende que Daniele tem uma grande chance de ser eleita deputada, né? Até porque o Vale do Mamanguape está abraçando a candidatura dela, né? E certamente eu quero ter na Assembleia Legislativa uma deputada que a gente possa contar, que a gente possa pedir emendas para a Cruz do Espírito Santo, que a gente possa ter voz para denunciar, para reclamar alguma coisa de Cruz do Espírito Santo, e que em 2024, que a gente não sabe como vai estar, a gente não sabe como vai ser o contexto político, ela retorne o que a gente está fazendo por ela agora. Estou apoiando ela agora em 2022, esperando que em 2024 ela apoie o nosso grupo. Eu não digo nem Jackson. Jackson não tem garantia de candidatura. Que ela apoie o nosso grupo, que ela apoie as nossas decisões. Sem dúvida, é aliança, né? Política é feita de diálogo e política é feita dessas alianças, justamente. Ô Jackson, o ex-prefeito Pedrito, ele tem uma certa inserção aqui na cidade de Santa Rita. Que conselho você dá aos eleitores santarritenses em relação a Pedrito? Corra enquanto é tempo. Corra enquanto é tempo, né? Ou procure saber como foi a gestão dele em Cruz do Espírito Santo, porque é muito fácil estar de beijinho, de abraço e andando rua acima, mas rua abaixo. Vá ver a eficiência da gestão, vá ver as prestações de conta da gestão de Cruz do Espírito Santo. Então, eu não indico o voto em Pedrito, nem em Cruz do Espírito Santo, nem tampouco em qualquer lugar da Paraíba. Jacques, nós estamos chegando ao final da nossa conversa, já agradecendo demais, o papo passou tão rápido, mas antes de terminar aqui, nós temos o momento cicoada. Eu digo uma frase ou uma palavra e você também de uma cicoada só responde. Vamos lá? Vamos lá. Um lugar. Cruz do Espírito Santo.
Uma tristeza. Morte. Uma alegria. Família. Um arrependimento. Difícil, viu? Um arrependimento. Não ter vivido tão intensamente a adolescência, vamos dizer assim. Um político. Brizola. Uma decepção. Eita, me pega, deixa eu pensar. Não ter sido tão ousado em determinados momentos. Acho que eu poderia ter explorado mais determinados momentos da vida. A Família. base. Amigos. Alegrias, escolhas corretas. Poder. Passageiro. Dinheiro. Se bem usado, traz a base para coisas boas. Se mal usado e se conquistado de maneira desonesta, é o fundo do poço. Uma saudade. O FPB. Um medo. Viver de medo. Um abraço. Minha esposa, que está aqui bem pertinho. Futuro. Realizações. A vida. É para ser vivida intensamente e buscar os seus sonhos. Deus. Tudo. Jackson Peixoto. Político. Sonhador. Jackson, mais uma vez, agradecer demais o nosso papo. Espero que em algum momento a gente converse pessoalmente, a gente nos encontre para trocar um papo mais diretamente. E você fica à vontade para deixar suas considerações. Fica à vontade. Passou rápido, viu? Eu acho que eu falo muito, né? Professor, gratidão aí pelo espaço cedido. Muito obrigado por ter aberto aqui o espaço do seu canal no YouTube, né, do seu Instagram, para a gente dialogar. Obrigado aos amigos que nos acompanharam aqui por esses minutos. Né, agradecer ao nosso Pai Celestial, nosso Deus, pelo dom da vida, por a gente estar aqui nesse momento, né, a gente ter superado essa doença, né? Estamos superando ainda. Agradecer aos meus familiares que estão assistindo aqui, né? Estou vendo aqui que minha mãe entrou. Deixar um abraço aí para o jornalista Mano Costa, que também está aqui, né? A minha amiga Iranilda Mello, que está aqui certamente com sua família assistindo. Minha amiga Riso Brito, né? Sandra. Enfim, a todos que estão nos acompanhando e obrigado, e eu estou sempre disposto a dialogar com quem for necessário, com quem achar pertinente. É gratidão e dizer que a gente vai continuar lutando pelo futuro que a gente tanto sonha, que a gente tanto acredita, né? Serei um eterno político, professor. Eu acho que eu vou fazer política a minha vida toda. Não serei candidato a minha vida toda. Não serei candidato a minha vida toda. Porque ser político é pensar, é discutir, é tentar trazer o melhor à sua volta, né? E é isso que a gente sonha e é isso que a gente quer para a Cruz do Espírito Santo. Um município melhor. Eu não posso mudar o mundo inteiro, mas eu posso mudar pelo menos um pouquinho da realidade em minha volta, né? Então, quando eu digo que eu gosto de política, não quer dizer que eu serei candidato sempre. Que eu acho que isso tem que ter prazo de validade. No mais, muito obrigado, forte abraço para todos vocês e adelante.
Obrigado a todos que estiveram nos acompanhando. Fiquem com Deus. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui a Cipuada é nordestina. É nordestina.